Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse estudo sobre atos de ofício. Estamos hoje na 16ª aula, na aula de 16, onde estamos falando sobre atos de ofício de acordo com o Código de Processo Civil. Esse curso visa colaborar com todos os concurseiros que sonham, que buscam aí a vitória para o concurso público. Sempre eu vou dizer e digo no início dos meus vídeos, a vitória pertence a você. A dedicação, a disciplina é você que vai fazer. Confie no seu potencial, confie na sua garra e estude. Estude muito, que com certeza você vai alcançar esse seu objetivo, que é fazer parte do quadro de funcionários públicos de qualquer estado do Brasil. Eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, tanto é que estou gravando esse vídeo para você que será um servidor público do estado aonde você está instalado. Ok? Então, acredite mais em você. Seja disciplinado. Estude muito, que a vitória, com certeza, será sua. Sempre eu peço a Deus para abençoar esse nosso estudo, que nós tenhamos sucesso e que o Divino Espírito ilumine a cada um de vocês. Outra coisa importante. Para que esse nosso trabalho continue, nós temos que, você que está aí nesse momento me assistindo, deve compartilhar e divulgar essa ideia. Só assim eu terei como gravar mais vídeos e atender o maior número de solicitações. Então, divulgue essa ideia. O vídeo atendeu você? Divulgue para o colega, para um amigo, coloque lá no seu e-mail e divulgue para todos os endereços de e-mail que você tem. Vamos fazer essa divulgação, esse marketing. Então você gostou do vídeo? Gostei. Então você vai lá no seu endereço eletrônico, vê quantos endereços você tem e divulgue para todos. Vamos colaborar, vamos fazer um laço de colaboração. O meu retiro é esse, é colaborar com você, é ajudar você, mesmo que seja de forma simples e pequena. Mas eu confio no potencial de você que nesse momento está assistindo esse vídeo. Quer falar comigo? Você pode falar pelo endereço eletrônico hernando.advocacia@hotmail.com. Eu estou na rede Facebook, Hernando Fernandes, Twitter, Hernando ADV. E também você visita a minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Todo o meu trabalho eu estou postando na minha página. Então fique ligado, acesse, divulgue essa ideia e que Deus abençoe o nosso trabalho. Na aula de hoje, nós vamos dar seguimento do trabalho que nós começamos na aula anterior. Nós estamos fazendo uma leitura dos dispositivos que fazem parte do edital do TJMG de Minas Gerais. Nós paramos no dispositivo, no artigo 16. O que fala o artigo 16? Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má fé como autor, réu ou interveniente. Na verdade, a justiça ela não aceita o litigante de má fé. Então, aquele litigante que for procurar os bancos do judiciário com má fé, ele sim responderá por perdas e danos. O 17 diz o seguinte: reputa-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.
Preste bem atenção. Aquele litigante que vai deduzir pretensão contra texto expresso de lei, está expressamente definido em lei, ele é considerado litigante de má fé. Porque ele sabe da verdade. Ele sabe o que a lei define. Alterar a verdade dos fatos. O litigante de má fé, ele altera a verdade dos fatos. Ele sabe da verdade e ele distorce por completo a verdade. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Ele busca o judiciário, faz as suas, entre aspas, falcatruas, né, os seus rolos, e tenta usufruir do benefício do judiciário para alcançar objetivo ilegal. Isso é considerado litigância de má fé. Opuser residência injustificada ao andamento do processo. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Não há justificativa para ele resistir ao andamento do processo. Mesmo assim, ele quer simplesmente protelar o processo, enrolar a justiça. Será considerado litigante de má fé. Provocar incidentes manifestamente infundados. O litigante está lá, o processo está andando, ele provoca, ele dá um jeitinho de manipular e causar um incidente ali para prejudicar o processo. Isso é considerado litigante de má fé. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual. Aconteceu um incidente. Ele pode tomar todas as medidas cabíveis, legais, rápido para solucionar aquele problema. Ele não está nem aí. Ele simplesmente age de modo temerário. Isso é litigância de má fé. Impuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ele quer protelar, ele quer enrolar, ele sabe que ele já perdeu, que ele está errado, mesmo assim, ele, vou entrar com esse processo, vou entrar com todo o recurso, todos que puder, só para enrolar, para ganhar tempo para cumprir a sua obrigação. Isso pode ser considerado também litigância de má fé. O artigo 18 diz o seguinte: o juiz ou tribunal de ofício, eles mesmos podem tomar a medida, ou a requerimento, condenará o litigante de má fé a pagar multa não excedente a 1% sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem dois ou mais litigantes de má fé, o juiz condenará cada um à proporção do seu respectivo interesse na causa. Aí responderão na proporcionalidade. Ou, preste atenção, solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, de imediato, em quantia não superior a 20% do valor da causa, ou liquidado por
arbitramento. Colegas, isso quer dizer que, além de ter contra si o litigante de má-fé o pagamento de multa, ele também está sujeito ao pagamento de todos os prejuízos que causou, além dos honorários advocatícios e custas processuais. Vamos falar agora do Ministério Público, MP. O artigo 81 nos diz que o Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe no processo os mesmos poderes e ônus e obrigações que as partes. Nós sabemos, caros colegas, que o Ministério Público é uma instituição independente, sendo uma função essencial ao exercício da justiça, cuja participação no processo civil visa proteger interesses sociais e direitos indisponíveis, dentre outras funções. O Ministério Público age como parte, possuindo todas as prerrogativas e ônus processuais previstas em lei, é o que nos diz o artigo 81 do CPC. Artigo 82. Compete ao Ministério Público intervir no processo nas causas em que há interesses de incapazes. Se há incapaz no processo, então o Ministério Público deverá intervir. 2. Nas causas concernentes a estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade, também terá que ter a intervenção do Ministério Público. Nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural, e nas demais causas em que há interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, também teremos de ter a intervenção do Ministério Público. O artigo 82 prevê a hipótese em que o Ministério Público intervém no processo na qualidade fiscal da lei, custos legis, fiscal da lei, custos legis. Assim, ele não é apenas ele não é parte, mas atua como fiscal, evitando que haja prejuízo a determinados direitos, cuja proteção foi-lhe determinado pela Constituição Federal. O artigo 83 diz o seguinte: intervindo como fiscal da lei, não como parte, o Ministério Público terá a vista dos autos depois das partes. Autor réu depois do Ministério Público, sendo intimado de todos os atos do processo. Sendo intimado de todos os atos do processo. O Ministério Público intervirá como fiscal da lei. Ele poderá juntar documentos e certidões, produzir prova em audiência e requerer medidas ou diligências necessárias
ao descobrimento da verdade. Não se esqueça que, nesse caso, o Ministério Público está agindo como fiscal da lei. O artigo 84 diz o seguinte: quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo. Vamos entender? Vamos. Não entendi, professor? Você vai entender. Confie em você. Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo. Se ele não intervir, o processo será nulo. Quer dizer, quando a lei estabelece que um determinado processo é obrigatória a participação do Ministério Público como fiscal da lei, tal providência deverá ser cumprida. Caso não for cumprida a intervenção do Ministério Público, o processo será declarado nulidade insanável. O artigo 85 diz o seguinte: o órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Esse artigo, caros colegas, apresenta a hipótese de responsabilização civil do Ministério Público, caso se comprove que este agiu com dolo ou fraude no exercício de suas funções, causando prejuízo a uma determinada parte. Muito bem. Nós vamos falar agora sobre formação, suspensão e extinção do processo, conforme o edital de vocês. Formação do processo. Artigo 263. A relação processual, caros colegas, ela é formada quando o autor propõe uma ação, como já falamos, através da distribuição da petição inicial e torna efetiva quando há citação válida do réu. O artigo 262 diz o seguinte: o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz ou simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados depois que for validamente o réu citado. A petição só produz efeitos quando for o réu validamente citado. Aí diz o 264. Feita a citação, é defeso, é proibido ao autor modificar o pedido ou a causa de pedido, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo a substituição permitidas por lei. Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedido, em nenhuma hipótese, marque aí, em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo. Nós falamos da fase postulatória, da fase saneadora, da fase probatória, está nos vídeos anteriores, você pode voltar, e da fase decisória. O artigo 265 diz o seguinte: suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes,
réu ou autor, de seu representante legal ou de seu procurador. Representante legal, menor, o interditado, e do seu procurador, do seu advogado. Haverá suspensão do processo. Colegas, a suspensão do processo é a paralisação dos atos processuais em virtude de algum acontecimento, quando a ação depender de algum fato externo ou quando as partes assim convencionarem. Suspende-se o processo pela convenção das partes. Há um acordo entre as partes. Suspende-se o processo quando for oposta exceção de incompetência do juiz. O juízo não é competente para julgar aquela causa, ou da Câmara ou do Tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz. O juiz está impedido de julgar aquela causa. Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra, você está, uma sentença, o juiz está para finalizar o processo com a conclusão, com a sentença. Só que ele aguarda a sentença criminal para lhe dar a sentença civil. Então, nesse caso, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Ainda, suspende-se o processo quando a sentença de mérito não poder ser proferida, senão depois de verificado determinado fato, ou de produzida certa prova requisitada a outro juiz. Então, será suspenso o processo, aguardando que seja verificado determinado fato ou que seja produzida certa prova que foi requisitada a outro juiz. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito tiver por pressuposto o julgamento de questão de Estado, requerido como declaração incidente. Nesse caso, também, nós teremos a suspensão do processo. Colega, suspende-se o processo por motivo de força maior. E nos demais casos que o Código regulamenta. Diz o parágrafo 1º do 265. No caso de morte ou perda da capacidade processual do autor ou do réu, ou de seu representante legal, provado o falecimento ou a incapacidade, provado o falecimento ou a capacidade, o juiz suspenderá o processo. Salvo se já tiver iniciado a audiência de instrução e julgamento. Caso em que o advogado do réu interditado ou que faleceu, ou do autor, continuará o processo até o encerramento da audiência. O processo suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acordo. Parágrafo 2º. Desculpa. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência do seu julgamento, o juiz marcará
a fim... Ó, fiz uma confusão, desculpa que eu li o dispositivo errado para vocês. De novo, parágrafo segundo o seguinte. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução ou julgamento, o juiz marcará a fim de que a parte constitua novo mandatário no prazo de 20 dias, no caso de morte do procurador, do advogado, fim do qual extinguirá o processo sem julgamento de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou mandará prosseguir no processo a revelia do réu, tendo falecido o advogado deste. Vocês estão vendo que esses dispositivos são bem explicativos, autoexplicativos. É só prestar atenção. O professor deu uma misturada aqui agora, você me perdoe. Mas depois eu voltei e fiz a correção. O professor também erra, viu? Vamos lá. Parágrafo 3º. A suspensão do processo por convenção das partes, autor e réu, de que nós falamos no inciso anterior, nunca poderá exceder de 6 meses. Nunca, nunca. Nunca poderá exceder de 6 meses. Fim do prazo, terminado o prazo de 6 meses, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimento do processo. Parágrafo 4. No caso do inciso 3, que diz quando for oposta exceção de incompetência e suspeição, a exceção em primeiro grau da jurisdição será processada na forma disposto neste livro. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Nos casos enumerados, nas letras que nós falamos, A, B e C, que fala do advogado continuará o processo de encerramento da audiência. O processo só suspenderá a partir da publicação de sentença do acórdão. O período de suspensão nunca poderá exceder a 1 ano. Fim deste prazo, o juiz mandará prosseguir o processo. Artigo 266. Durante a suspensão, é proibido, é defeso, praticar qualquer ato processual. Poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. Sobre a extinção do processo. Extinção do processo significa fim do processo. Assim, este pode se dar sem ou com resolução do mérito. Ou seja, o juiz pode resolver o conteúdo da pretensão formulada pelo autor ou não. Então vamos lá, 267. Extingue-se o processo sem a resolução do mérito, sem resolver o conteúdo da pretensão formulada pelo autor no processo, quando o juiz indeferir a petição inicial. Quando ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. Quando, por não promover os atos de diligências que lhe competir ao autor, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Competir ao autor tomar certa iniciativa. Ele não tomou, abandonou, extingue-se o processo, sem resolução do mérito. 4. Quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Falta-se ausência de pressupostos de constituição para constituir o processo, extingue-se o processo sem resolução do mérito. Quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência e conjugada, que nós já falamos. O juiz verificou, acolheu, extingue-se o processo sem resolução do mérito. Quando não ocorrer qualquer das condições da ação
como a posse da jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual, também o processo será extinto sem resolução do mérito. Pela convenção de arbitragem, também o processo será extinto sem resolução do mérito. Se o autor desistir da ação, também será extinto sem resolução do mérito. Quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal, e quando houver confusão de autor e réu, o autor é réu, o réu é autor, a confusão, houve confusão. Nesse caso, também será extinto sem resolução do mérito. Colegas, o juiz ordenará, no caso do inciso 2 e 3, o 2 fala, quando ficar parado durante mais de um ano por negligência da parte. O 3 fala, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nesses dois casos, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente não suprir a falta em 48 horas. Se a parte não suprir a falta em 48 horas. O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida sentença de mérito, a matéria constante nos incisos 4, 5 e 6. Qual que é o 4, 5 e 6? O 4 diz o seguinte: quando se verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento vago e irregular do processo. Quando o juiz acolher a alegação de perempção de pendência de coisa julgada. Quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Aí diz o seguinte, preste bem atenção. No caso de extinção do processo, por ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, ou por não promoção dos atos de diligências que deveria promover o autor, as partes pagarão proporcionalmente as custas, enquanto ao autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogados. O juiz, preste atenção, bem claro, o réu, no caso do inciso 4, 5 e 6 que nós falamos, o réu que não alegar na primeira oportunidade em que ele cabia falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. Não alegar o que, professor? Que não alegar a perempção, a litispendência e a coisa julgada, que não alegar a legitimidade das partes e o interesse de agir e a convenção de arbitragem, ele responderá pelas custas de retardamento. Parágrafo 4. Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir. Artigo 268. A extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou depósito das custas dos honorários de advogado. Parágrafo 1. Se o autor der causa por 3 vezes a extinção do processo pelo fundamento previsto no inciso 3, o 3 diz o seguinte: quando,
por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonará a causa por mais de 30 dias. Então preste atenção. Se o autor da habeas causa por mais de 3 vezes a extinção do processo de livramento previsto no que eu terminei de ler, não poderá intentar nova ação contra o réu, com o mesmo objetivo, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Agora, haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. Quando o réu reconhecer a procedência do pedido. Quando as partes transigirem, houver um acordo, negociação. Quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. Presta atenção, cai demais. Decadência e prescrição é causa de resolução do mérito. Quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. Muito bem, caros colegas, nós encerramos esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos começar o artigo 270, que fala sobre os procedimentos, que foi lá nos inícios dos vídeos que nós só comentamos. Nós vamos fazer a leitura dos dispositivos e pontuar o que a gente achar que for de grande valia para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esses vídeos possam ser de grande proveito para você que nesse momento está. Compartilhe esses vídeos. Muito obrigado. Que Deus abençoe.